E aí, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e vamos começar. Essa é a nossa primeira aula online, né? Depois desse recesso. Espero que todos estejam descansados e prontinhos para aprender. Bem, lembra que a gente falou nos primeiros dias de aula sobre o texto, sobre o que era o texto, lembram? Texto não é simplesmente palavras e frases juntinhas, formando um bocado de coisa escrita. Também é isso, mas texto é algo além disso. O texto pode ser não verbal, ele pode ser uma imagem visual. O texto ele pode ser falado e ele tem várias funções. Duas são principais, que é passar uma informação e fazer sentido. Lembram? Bem, hoje nós vamos falar sobre um gênero textual que mistura bastante o texto escrito, palavras, com o texto não verbal, imagens. Olha só quem é esse bonitinho. São os gêneros persuasivos. Alguém aí pode me dizer o que seria persuasão? É exatamente isso que vocês pensaram. Persuasão é quando você tenta influenciar alguém. É quando você tenta fazer com que a pessoa tenha aquela sua ideia, concorde com você. É quando você quer conquistar uma pessoa a aceitar aquilo que você pensa, a sua opinião. Isso é tentar persuadir alguém. O texto persuasivo, os gêneros persuasivos, são aqueles gêneros justamente que tentam fazer isso. Por exemplo, vários gêneros textuais tentam fazer com que a gente concorde com uma ideia, seja para vender um produto, seja para a gente se conscientizar sobre uma campanha, seja para a gente comprar mais sobre aquilo, seja para a gente gostar de uma marca. Os textos persuasivos, eles vão tentar fazer com que a gente seja conquistado por aquilo, seja influenciado por aquilo, não é? Olhem aqui só essa imagem. Quando a gente vê assim várias pessoas juntas num lugar como esse, parecem estar numa rua, em frente a uma loja. Interessante. Essa daqui é uma imagem em Paris, na noite de 28 de novembro de 2007. E um produto da área da informática começou a ser vendido lá na França. Olha só quantas pessoas foram para comprar esse produto. O que pode ter acontecido aqui é que eles podem ter visto um texto persuasivo. Como assim? Como o texto persuasivo tem todo esse poder? Sim. Querem um exemplo de um texto persuasivo? Um anúncio ou uma propaganda. Olha que legal. A propaganda, ela tenta nos persuadir a comprar aquele produto, a aceitar aquela marca. Vejam as propagandas de celulares que mostram como funciona a câmera, não é? Compre esse celular, porque só com esse celular você vai tirar as fotos perfeitas, as selfies perfeitas. Olha como ele tenta nos tenta nos conquistar para comprar esse produto, não é? Para isso, gente, a gente tem alguns elementos de persuasão. Para tentar conquistar as pessoas com esse tipo de texto, a gente tem que ter em mente algumas características. Por exemplo, aqui vem falando sobre o que é persuasão. Olha só. É a arte de conseguir influenciar as pessoas com as suas ideias, tornando-as adeptas de seus conceitos. Justamente isso que a gente acabou de falar, não é? Persuadir o pai ou a mãe a dar dinheiro. Vocês estão fazendo um tipo de texto falado bastante persuasivo. Ô pai, ô mãe, preciso tanto desse dinheiro. Você está tentando conquistar ele através de uma determinada emoção, através de uma determinada comoção. Olha, esse é um dos elementos da persuasão. Quando, por exemplo, numa campanha contra vacinas, aliás, uma campanha de vacinação contra a dengue, quando as pessoas colocam nos cartazes, os publicitários colocam nos cartazes pessoas doentes,
criancinhas doentes que poderiam se vacinar e se cuidar daquilo. Essa é uma forma de conquistar as pessoas pela comoção, pela emoção, não é? Outra coisa muito importante é a percepção, é entender o público-alvo. O que é o público-alvo? É o destinatário para quem aquele texto está sendo colocado. Em cada texto, em todos os tipos de texto, a gente tem que ter esse cuidado. Mas aqui, nos textos persuasivos, é um pouco claro que o texto que vai funcionar para uma criança comprar um brinquedo não é o mesmo texto que vai funcionar para um adulto numa campanha sobre direção perigosa. Olha que diferença enorme. Então, o público-alvo, ele vai ser algo chave para a gente determinar sobre a linguagem do texto, como a gente vai falar naquele texto. É uma linguagem mais acessível, é uma linguagem mais técnica, rebuscada. O público-alvo vai nos dizer como a gente vai utilizar essa linguagem. Outra coisa que o público-alvo vai nos ajudar a traçar são essas estratégias de comoção. É diferente a gente pedir uma coisa ao nosso irmão, à nossa irmã, ou a um primo, ou a um amigo, do que a gente pedir algo aos nossos pais, não é? Ou a um professor, ou a coordenadora, ou ao diretor. Olha como é diferente a forma como a gente fala com um e fala com o outro. Então, a estratégia de comoção que a gente vai utilizar para cada um desses públicos é diferente. Outra coisa muito importante é isso aqui, ó. Os textos persuasivos, eles têm uma predominância de verbos no modo imperativo. Lembram do modo imperativo? É aquele modo verbal que manda, que pede. Os verbos, eles sempre vão indicar uma ação, né? Expressar uma ordem ou um pedido. Então, veja mais no site, acesse www, compre produtos da nossa marca, não é isso? Lembram? É uma propaganda bem antiga, eu acho que vocês não lembram não, mas passava uma propaganda de um homem tentando hipnotizar as pessoas na televisão e ele ficava repetindo, compre batom, compre batom. Era uma propaganda do Batom Garoto, daquele chocolate, né? E ele usava bastante esse verbo no modo imperativo, compre batom, para as pessoas colocarem na cabeça delas a ideia de comprar Batom Garoto. Olha que interessante, não é? O público-alvo, o destinatário, ele vai entender aquilo, ele vai ser persuadido se ele se identificar com o texto. Então, quando a gente tenta fazer um texto persuasivo, a gente busca fazer com que esse nosso público-alvo, a pessoa que vai ler aquele texto, se identifique com ele. Não é? Se a gente faz um texto sobre direção perigosa no trânsito, se a gente cria algo relacionado a isso, a gente está falando sobre o público-alvo. Então, a gente vai usar os artifícios voltados para esse público-alvo. Olha, aqui nós temos um desses tipos de textos, olha. Esse aqui é um cartaz, um anúncio publicitário de uma campanha. Pare, pense, mude. Quando a consciência aumenta, os acidentes diminuem. Então, ele vai ter uma linguagem voltada para aquelas pessoas que dirigem. Não vai ter uma linguagem infantil, porque esse público-alvo aqui não são crianças, não são adolescentes, são adultos e são aqueles adultos motoristas, não é? Então, o público é bem determinado, a linguagem é bem determinada, a forma como é colocada aqui é bem determinada. Imaginem se fosse um anúncio publicitário para uma criança. Será que ia ser com essas cores? Será que ia ser com essas palavras? Uma criança teria a paciência de ler tudo isso? E é aí que nós chegamos a um gênero textual que nós vamos trabalhar bastante com esse assunto. O anúncio. O anúncio é um gênero persuasivo. E ele tem também os seus elementos.
Olha que interessante. Sim, o anúncio ele vai se voltar principalmente para um título. Lembram daquele anúncio que eu mostrei agora? Ele tem um título enorme. Quando a consciência aumenta, os acidentes diminuem. Tan, 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 tan. O anúncio ele vai ter imagens. Já que aqui ele falou de diminuir, então ele colocou a imagem de um gráfico. Olha só, são informações sobre o número de acidentes no trânsito. Ele vai ter um corpo do texto, que é onde vão ter as ideias desse anúncio, ó, que é onde vão falar sobre o que esse anúncio quer propor. E ele vai ter a identificação do produto ou marca, e às vezes dos dois. Porque aqui, ó, primeiro nós temos esse produto, entre aspas, que seria essa campanha, Pare, Pense, Mude, Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. E aqui nós temos os anunciantes. Olha quem são os anunciantes dessa campanha. Quem é o interessado em vender essa ideia, não é? Dessa forma, a gente tem esses 4 elementos que são os elementos do anúncio. E isso a gente pode identificar em vários tipos de anúncio. Vocês vão ver como eu enviei para vocês várias imagens com anúncios, diferentes tipos de anúncios, para vocês verem justamente as formas diferentes como um anúncio pode se apresentar. Às vezes nem simplesmente num cartaz. Um dos materiais que eu mandei para vocês é um vídeo, e esse anúncio é feito através de um vídeo. Ele também tenta passar uma mensagem, ele também tenta passar uma ideia a ser comprada. Olha que interessante esse tema sobre gêneros persuasivos, não é? Bom, gente, aqui tem as imagens que eu mandei para vocês. Olha que interessante. Vários anúncios. Aqui nós temos um resumo do que foi a aula de hoje, está em PowerPoint, tá bom? Aqui nós temos uma atividade falando sobre os textos que foram mandados, é uma atividade pequena, e ao final dela nós temos uma proposta de produção, que é o quê? Vocês produzirem um anúncio publicitário, olha que interessante, tentando mostrar às pessoas a importância de alguma causa. Vocês podem defender, por exemplo, escolher uma causa. Lembra que a gente falou sobre os anúncios que falam sobre vacinação contra a dengue, ou redução de acidentes no trânsito? Todas essas são causas, todas essas são coisas que as pessoas defendem. Vocês vão escolher uma causa de vocês, pode ser o que vocês quiserem, aí tem até uns exemplos, e vocês vão tentar produzir um cartaz tentando lembrar daqueles elementos de persuasão: o título, o corpo do texto. Vocês vão tentar colocar a impressão dessa marca de vocês, do produto que vocês estão tentando influenciar as pessoas, e podem usar desenhos, figuras, fotos, como quiserem. A imaginação de vocês pode ser usada aqui, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se aconteceu de você não entender alguma coisa, você pode me chamar lá no privado, mandar um áudio. Eu vou estar lá para atender vocês, não se preocupem, tá bom? E a gente vai juntos aprender. E assim a gente diz tchau, tchau. E espero que a gente se veja logo, porque eu estou com saudades daquelas nossas conversas em sala de aula sobre as nossas aulas e sobre os nossos assuntos. Tchau, tchau, pessoal.